Muito bem-vindas. Estamos hoje aqui com a professora Cisele e com a professora Elza. Estamos nos propondo a fazer algo que muitas pessoas pediram e que a gente achava que chegaria o momento oportuno de fazê-lo, né? Então, nós vamos tentar construir, né? E por isso o nome, né? Caminhos e Cuidados numa Educação Infantil, uma construção coletiva. Nós não temos, infelizmente, né, Cisele e Elza, nós não temos a receita, adoraríamos, né? Nós não temos a fórmula mágica, também gostaríamos, né? E muito menos uma varinha de condão. Né? Então, o que nós temos? Um profundo e respeitoso desejo de entrar com possibilidades, de mostrar possibilidades do que nós gostaríamos e achamos que é possível de fazer. Só que, gente, antes de qualquer outra coisa, o que eu acho que é importante para esta conversa que nós vamos iniciar? A primeira dela, nós precisamos nos desarmar. Porque se eu sentar de frente a este computador acreditando, eu vou convencer todo mundo como vai fazer para voltar. Não tem diálogo, porque eu já estou fechado numa posição que vai ser extremamente autoritária. Isso do outro lado, quem estiver ouvindo já estiver dizendo, não vamos voltar de forma nenhuma, em condição nenhuma. Então também não tem diálogo, porque também está fechado a outra porta. Então, o que a gente precisa agora fazer? É encontrarmos e discutirmos possibilidades de atuação. Como que a gente pode fazer isso? Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler ou ver, mas eu li hoje o depoimento do presidente da OMS, né? Ele dizendo, acho que ele foi fazer até o papel dele, que nessa hora deve ser super ingrato, de baixar um pouco as expectativas das pessoas acreditando que a vacina já está pronta ou que ela está para sair. A taxa de mortandade de uma vacina, gente, a reprovação de uma vacina, quando ela chega na fase 3, é de 90%. Né? Ou ele mesmo nessa matéria, ele estava dizendo que a vacina mais rápida inventada até agora foi a vacina do Ebola, que demorou 5 anos para ficar pronta. A gente acha que é factível pensar que nós só vamos conversar sobre protocolos de retorno ou de um retorno daqui a 5 anos? Não é possível, né? Não é possível. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Eu não estou minimizando, muito menos a Cisele e a Elza, elas também vão conversar. Ninguém aqui está minimizando o medo. Nós não estamos saindo para fazer desfile na rua à toa. Nós não estamos ansiosos para estar dentro do shopping ou indo para a sala, indo para o cinema. Nada disso. Nós acreditamos, estamos nos resguardando, quando saímos estamos usando de proteção, estamos ciosos pelas nossas famílias, mas o que nós estamos nos propondo a dizer é, o que nós precisamos fazer? E sem contar, gente, que quando a gente fala de uma cidade grande como São Paulo, nós estamos falando de múltiplas realidades aqui dentro. Nós estamos falando de algo que também não é ilusório, nós estamos falando de crianças que estão sendo acumuladas, juntadas em casas de cuidadoras. Hoje mesmo no Estadão tem uma outra matéria dizendo de pessoas que estão aí atuando como mãe crecheiras, com 30, 40 crianças em ambientes super inadequados. E conversando com a Cisele anteontem, para pensar um pouco sobre hoje, é assim, a escola tem sim também uma dimensão de fazer parte de uma rede de proteção social. É uma dimensão da escola. Nós não somos só assistência social, mas nós também temos uma parte de contribuição sobre isso. E eu tenho certeza que ninguém aqui vai me dizer que acha que é melhor 17 crianças estarem amontoadas no cômodo do que, de repente, elas estarem bem recebidas dentro de uma unidade. E, por fim, né, uma outra coisa que eu acho que é importante. Ótimo, nós temos algumas unidades que já fizeram o levantamento, conversaram com suas
com a sua comunidade, mas também sei de muitas unidades que ainda não fizeram isso. Então, às vezes, a gente está pensando que o problema é super intransponível e, de repente, a própria comunidade, quando a gente faz uma consulta a ela, quem deseja voltar, quem voltaria, já tem um número aí muito menor. Depois a Cisele pode até contar um caso também de uma unidade da rede, né? Uma unidade da parceira, das unidades parceiras, que ela tem um acompanhamento mais próximo e que fizeram esse tipo de levantamento. Né? Então, assim, acho que agora é o momento da gente pensar, mais do que voltar ou não voltar, se voltarmos, em que condições nós voltaríamos? Dentro da realidade, de novo, São Paulo é múltipla. Eu nem ouso pensar que a gente vai conseguir escrever uma coisa que sirva para todas as unidades. Mas agora é a hora da gente olhar para a nossa unidade. Vou dar um exemplo que parece bobo, mas que é muito importante. Uma das coisas que nós mais recomendamos, e todo mundo está dizendo, é que as crianças façam muitas atividades ao ar livre. Se na minha unidade eu não tenho um espaço grande ao ar livre, isso é um indicativo para deixar claro que não é possível. Ou, em vez de receber 30, 20, 15% de criança, eu posso receber 5, 6. Mas a gente precisa ter esses números para quando chegar isto, a gente poder ir mais longe. O secretário disse recentemente que provavelmente as aulas não vão voltar agora em setembro. Ele não vai fazer o posicionamento de dizer que nós não voltaremos ainda este ano, porque vai que acontece que setembro caia consideravelmente o número de pessoas infectadas, e aí a gente tem um quadro melhor em novembro ou dezembro, então daria ainda tempo de voltar, mas a gente não tem essas respostas, né? E acabei, antes de começar a conversa com vocês, estava vendo no UOL uma chamada junto com o lado do portal do Estadão, a ONU está fazendo um indicativo claro de que precisa retornar às aulas o mais rápido possível, porque tem pessoas em grande vulnerabilidade que estão sofrendo pelo fato de não estarem em aula. Então, assim, a gente precisa ponderar todas estas coisas, né? Então, qual é a ideia? Deixa eu apresentar a ideia para vocês. Aí a Cisele e a Elza vão explicar detidamente essas ideias e nós vamos ter outros momentos para conversar. A ideia hoje desta conversa é basicamente a apresentação da ideia. As 13 DREs estão... Eu estou pedindo para a minha equipe terminar esse levantamento, a gente vai colocar isso no portal. Eu tinha pensado em falar aqui, colocar, mas eu acho que é melhor a gente colocar no portal. As 13 DREs estão neste exato momento com GTs acontecendo. Professora Cisele, professora Elza tiveram a oportunidade de participarem já em 2 DREs, no caso PEN e Guaianazes, elas foram lá dentro desses GTs regionais. Esses GTs estão respondendo a 7 proposições. Estas 7 proposições sobem para a secretaria no dia 10/8. Desta semana, de 10/8, o pessoal do Avisa Lá vai estar junto com a gente e vão nos ajudar a construir algo para a cidade. Terminado isto, nós lançaremos uma consulta pública para a rede. A rede terá tempo de olhar sobre aquilo, ver se nós esquecemos alguma coisa, se tem ainda uma outra consideração para ser feita. E mais, né? O Avisa Lá vai pegar algumas unidades que vão se candidatar. Então, olha só, não é obrigatório, não vamos fazer sorteio, não vamos fazer... Podemos fazer sorteio de quem esteja interessado, mas assim, não é que a gente pegou aqui e fez um sorteio aleatório, parecendo que estão perseguindo ninguém, nada disso. Quem estiver afim de ajudar a pensar nesses protocolos bem materializado na unidade, eles vão pegar algumas unidades para fazer isso, vão filmar, vão fazer o material, para daí a gente poder divulgar este material para toda a rede. A proposta, gente, é um programa de formação. Tem muita coisa que nós já fazíamos, mas tem um outro tantão de coisa que nós não fazíamos. Ou se fazíamos, não fazíamos com cuidado e com afinco que vai ser necessário fazer agora.
Então, a proposta é esta. Nós estamos nos dispondo a sentar juntos e construir juntos. Acho que eu já falei bastante. Vou passar a palavra para a Cisele e para a Elza. Estamos aqui tentando fazer essa construção coletiva e, de verdade, volto a quase implorar, gente. Vamos nos permitir um diálogo ético. Vamos nos abrir para uma conversa sincera. É isso que nós estamos aqui dispostos a fazer nesta tarde. Obrigado. Oi, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Cristiana, aí, pela sua abertura. É muito importante o que você nos traz, no sentido de que nós estamos mesmo nesta posição de colaboração, né? O Avisalá é uma ONG, né, uma organização social de interesse público. Nós atuamos na cidade de São Paulo, em outros municípios também do Brasil todo, desde 1986. E o nosso foco principal é a educação infantil. A gente tem esse pé desde o nosso nascedouro, né, Elza? Tanto a Silvia Carvalho, a nossa coordenadora executiva, como a Elza, elas faziam parte da rede, né? E acompanharam até, na verdade, estavam presentes durante toda a sua formação ali profissional. Então, são pessoas que conhecem muito bem todo o histórico da educação infantil na cidade de São Paulo e acompanharam isso desde sempre. Aos poucos, a nossa turma, né, foi crescendo e agregando outros profissionais, todos eles com experiência direta na ação das escolas de educação infantil. Então, para a gente é muito importante quando nós tivemos a possibilidade de concorrer a um edital. Nós participamos de um edital aberto pela Fundação Lehman e pela Imaginable Futures, que era um fundo de apoio à aprendizagem das crianças durante o Covid. Então, em geral, esses editais eles são muito concorridos, né? E nós tivemos a possibilidade de sermos contemplados nesse edital. E nós pensamos bastante, assim, para quem nós ofereceríamos essa formação. E nós poderíamos ter oferecido para as cidades do interior de São Paulo, enfim, mas a ideia principal era estar próximo mesmo de você, da sua equipe, do pedagógico, e contribuir com a nossa cidade, onde nós nascemos, onde nós moramos e aonde a nossa história foi construída. Então, apesar de sabermos toda a dimensão que a cidade tem, toda a dimensão que a educação infantil de São Paulo tem, todos os desafios que nós vamos enfrentar juntos, nós optamos por oferecer para a Secretaria de Educação essa possibilidade. Então, muito obrigada a você e a sua equipe pela acolhida, e muito obrigada por essa oportunidade da Elza e eu nos colocarmos no que a gente está pensando, na verdade, publicamente, né, abrindo publicamente uma proposta de formação para quem quiser ouvir, enfim, acompanhar, e ver se a pessoa, enfim, não é uma proposta para a pessoa, né, uma proposta para unidades escolares, que engajamento que elas que vai lhes possibilitar esse tipo de acompanhamento. Não sei se todo mundo conhece o Instituto Avisalá, eu sou a coordenadora adjunta do Instituto, a minha formação é de psicologia e eu tenho especialização em educação infantil. A Elza, minha parceira querida, uma das minhas formadoras, juntamente com a Damares, no Avisalá, quem nós devemos muito, sempre as duas nos trouxeram essa ideia de que a saúde faz parte da educação. Sem educação, nós não temos como aprender a nos cuidarmos, né? Então, que essa concepção de educação e saúde, ela sempre esteve atrelada aos projetos do Instituto Avisalá, desde o seu início. Nós nunca abandonamos essa empreita. Então, isso é muito importante para a gente nesse momento, porque eu acredito que nos confere alguma experiência para poder ajudar a rede nesse sentido, né?
Inclusive, em 2005, 2006, nós tivemos já uma parceria com a rede bastante grande na Zona Leste, com a Adre Itaquera, com a Adre São Miguel e com a Adre São Mateus, que foi muito produtiva, e a gente sabe que nós temos grandes parceiros até hoje nessas regiões da cidade. Assim como na Adre Capella, enfim, nós estamos muito próximos das DREs. Então, muito obrigada aí por essa oportunidade. Para a Elza, como eu estava falando, ela é nutricionista, bióloga, especialista em saúde pública, então a contribuição da Elza é muito importante para nós nesse momento, a nos dar esse apoio nessa área. E aí eu queria convidá-los, para falar mais do Avisalá, queria convidá-los a ver um filme que foi feito sobre a nossa formação, e que a Ana Carla vai nos ajudar aí agora a ver. É bem rapidinho, são 5 minutos, mas eu acho que ele fala bastante sobre nós, né, Elza? Acho que é bom nos apresentarmos por meio deste filme. Quando as crianças estão exatamente como devem estar, quando as crianças estão mostrando toda a sua potencialidade, a sua inteligência, seu jeito de entender o mundo, a forma como elas interagem, a forma como elas constroem conhecimento. Então, quando você entra numa instituição que já passou pela formação, ou está passando pela formação, e esse ar vivo, tranquilo, que a gente percebe um movimento de avanço, de aprendizagem, de tranquilidade, de calma, quando isso ocorre, é sinal de que aquela formação que a gente desenvolveu na instituição funcionou. Funcionou porque a formação só funciona se há uma transformação da prática, se a prática oferece para as crianças tudo aquilo que ela tem direito, seja em qualquer das linguagens, no movimento, na brincadeira, na leitura, na escrita, no desenho, na dança, na música, pesquisando, né? Pesquisando a natureza, pensando sobre o mundo. Na formação surgem embates, sim, muitas vezes de concepções, com argumentação, com a junção entre a teoria e a prática, com a valorização dessa experiência profissional, a gente consegue se posicionar em relação à criança, que é o fundamental. Então, a formação, ela procura fazer com que haja uma convergência desse olhar de todos os atores envolvidos, fundamentados por essa questão da ética, da competência, do desenvolvimento profissional. Para a equipe conseguir fazer isso, a gente precisa ter um processo que valorize a formação de vínculos. Esse processo não é rápido, ele exige um compromisso, né, dos formadores para olhar para essa prática de uma maneira generosa, empática, valorizando tudo aquilo que os professores, coordenadores e diretores conseguem avançar na sua reflexão, mostrando o lado positivo dessas práticas, valorizando os pequenos passos, porque o conhecimento ele se constrói a partir de um processo. Os resultados eles podem demorar na área de educação, mas eles são consistentes se eles forem preservados e balizados por esses compromissos. Eu avalio que a formação do Instituto Avisalá, essa formação continuada, ela tem sucesso quando as questões relacionadas com a organização do espaço, a beleza do espaço, a organização dos materiais, ela é evidente.
e que as crianças, na verdade, usufruem daqueles materiais, podem construir as mais diversas coisas, e também revela para a gente essa questão dessa estética, desse espaço infantil, está investindo na qualificação daquele espaço, né, e permite que as crianças explorem esse espaço, experimentem, tenham prazer em estar dentro dessa escola, e que também vai revelando a própria sintonia do professor com as necessidades que essas crianças têm, seja do ponto de vista material, como dos cuidados pessoais. Aonde não há cuidado, não há educação, porque o cuidado ele é fundamental para formar o outro, para ajudar a construir a identidade do outro, para que a criança possa se revelar como competente. Quando isso, na verdade, acontece, a formação deu certo. Nós temos no nosso site muitos conteúdos que vêm dessas práticas, que vêm do chão das escolas e que valorizam o professor, sua reflexão, valorizam também o que as crianças produzem a partir das intervenções dos professores. Nós temos artigos da revista Avisa Lá, que já foram publicados, que está aberto para quem quiser usar e para quem quiser saber mais a respeito da nossa formação, dos princípios da formação, da metodologia que a gente usa, do nosso histórico a respeito desse percurso. É fundamental compartilhar isso com vocês, porque vocês é que fazem esse trabalho. Muito obrigada, Ana. Eu acho que esse vídeo dá uma dimensão assim, das nossas concepções de formação. Concorda, Cristiane? Plenamente. Elza, você quer complementar um pouquinho esse pedaço? Eu acho que quero fazer uma provocação, assim, que se alguém em algum momento parou para pensar que lá na Grécia, há muito tempo, né, há centenas de anos atrás, alguém que estava muito preocupado com a geração que vinha brotando, se preocupou em construir escola. E isso foi uma ação de cuidado de uma geração para com o outro, com a outra que estava amadurecendo, crescendo. Então, por mais que eu queira desvincular o papel da escola das ações de cuidado, ancestralmente lá estava colocado esse cuidado particular com a nova geração que vinha, né? Dar oportunidades para essa geração. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, que em muitos momentos a gente fica lá se debatendo com um método, com isso, com aquilo, mas acho que não existe dicotomia real, né, entre educar e e cuidar. Isso tem de estar casado, tem de estar articulado para poder dar certo. Então, não tem como afastar a questão do cuidado das escolas, em qualquer faixa etária, hein? Até na universidade. Principalmente, né? Exatamente. Então, é isso. Quem quiser saber mais, como eu falei, pode entrar no nosso site e descobrir. Ali tem vários caminhos como participar, enfim, como contribuir também com esses novos conteúdos. Como eu já havia dito... Oi? Então, acho que agora é importante dizer isso, né? Nós estamos pensando, vocês pensaram e apresentaram para a gente, como você mesmo foi dizendo, né, o projeto, e ele está dividido em 4 grandes blocos, né? Então, acho que a gente pode começar agora a falar para as pessoas um pouco desses blocos, isso. Eu só queria ressaltar, Cristiano, que nós, quando nós pensamos nessa proposta de formação, ela está muito atrelada ao currículo da cidade, não podia deixar de ser assim, já que nós participamos intensamente de toda a discussão da Base Nacional Comum Curricular, da forma como ela se organiza, e até antes disso, né, de que maneira que a gente podia, de fato, pensar na criança como protagonista, né, colocar a criança em evidência. E agora, né, nós também tivemos que nos reinventar.
Nós trabalhamos já há bastante tempo com formação à distância, mas ela ganhou uma outra dimensão neste momento. Então, eu só queria deixar claro que esses desafios que estão postados aí nesse próprio vídeo, eles precisam estar sempre no nosso horizonte, né? Como trazer, manter e respeitar os princípios e as concepções do currículo, né, da cidade, diante da situação atual. Nós temos certeza absoluta que as escolas, as creches e as EMEIs, elas têm muitos saberes que podem ser potencializados a partir da reflexão. Nós também sabemos que as realidades são muito diversas, por isso que a gente quer contemplá-las de diferentes maneiras. E, ao mesmo tempo, nós temos uma complexidade muito grande desse assunto, né? Ele tem muitas interfaces, e nós temos limitações de tempo, de espaço e de recursos para realizar essa formação. Então, a gente tem clareza disso, assim como a gente tem clareza, como a Elza disse, que o cuidado sempre fez parte da escola, ele é uma ação de cuidado, então a nossa concepção de cuidar e educar, ela é permanente, no sentido de que ela não é complementar, ela é dual, a escola tem essa dupla personalidade, digamos assim, da mesma maneira como de mente e de corpo, né? A gente não pode separar esses cuidados corporais dos cuidados com as emoções das pessoas, com o que as pessoas pensam, com o que elas criam, com os conhecimentos que elas constroem, e também nós não podemos separar a família da escola. Então, também na nossa proposta, a gente procurou preservar todas essas ideias. O nosso objetivo principal é colaborar, sim, nas diferentes DREs, com as unidades escolares, na construção dos protocolos e na produção de documentos que podem ajudar as pessoas a pensarem na organização das suas escolas e nas atividades propostas, enfim, para as crianças e para esse possível retorno futuro. Nós queremos que essa produção seja feita da forma mais participativa e colaborativa possível, né? Inclusive promovendo uma interlocução mais setorial nos diferentes territórios, porque a gente sabe que as subprefeituras elas têm profissionais que podem ser acionados, né? E que podem colaborar muito com as escolas na construção desses protocolos. Eu acho que ninguém precisa se sentir, na verdade, abandonado pelo outro. A gente tem que saber onde nós vamos procurar essa ajuda e de que maneira que a gente vai procurar essa ajuda, né? Nós temos também que ser um pouco proativos nesse sentido. E por isso que a gente está trazendo essa proposta também para vocês, no sentido da gente se ver engajado junto com a comunidade, junto com a sociedade, para pensar o melhor para as crianças, para as famílias e para os profissionais. Queremos, de fato, que todos possam se sentir mais apoiados, mais seguros e mais confortáveis com aquilo que eles pensam e com as decisões que eles próprios vão tomar nas suas unidades escolares. Então, isto posto, com certeza, né, muitos impactos negativos a gente vislumbra aí com essa questão das crianças estarem fora da escola, né? Isso já está sendo, enfim, até documentado e já foi objeto de pesquisas diante de outras situações semelhantes. O quanto que as crianças, de fato, perdem em relação a... Não só em relação à aprendizagem, mas de socialização, de promoção da saúde mental, de desenvolvimento delas, em situações extremas como a que nós estamos vivendo, né? Então, o que nós queremos é que as escolas possam construir, nas suas unidades, constituir um comitê de primeira infância, para que esse comitê pense junto esses seus protocolos específicos da sua unidade para o retorno, né? Então, essa escola vai colaborar com a Secretaria de Educação e com as outras escolas para fomentar
né, a elaboração de formativas e protocolos. A gente sabe que isso precisa ser rápido, mas a gente sabe também que isso tem um processo que precisa ser pensado mais localmente. Então, por isso, a ideia de ter algumas unidades para fazer esse trabalho, de forma colaborativa, de forma intencional, de forma clara, né? Além disso, existe a necessidade também de propor alguns treinamentos, a gente já falou isso. Uma questão é a formação, é a construção de conhecimentos de forma colaborativa e integrada com todos os participantes. Outra coisa é um treino específico mesmo dos profissionais das escolas para que eles possam estar mais tranquilos em relação aos procedimentos dos cuidados com as crianças, do bem-estar das crianças e do bem-estar de todos ali da unidade. Nós já tivemos oportunidade de falar isso em outras lives, porque lavar a mão, ele precisa se tornar um ato mecânico, usar a máscara precisa se tornar um ato mecânico, para que as pessoas não fiquem preocupadas com essas suas atividades, com esses seus cuidados, e possam se dedicar melhor às crianças. Então, por isso que a gente usa, nesse sentido, a palavra do treinamento. E aí, como você já falou, nós pretendemos construir vídeos, podcasts e referências conjuntamente, além de outros materiais de apoio, para poder multiplicar isso para toda a rede. Essa formação vai possibilitar muitas aprendizagens, nós acreditamos, em relação ao cuidado de si e do outro, e principalmente de todos os funcionários, os profissionais que estão envolvidos, dos familiares e das crianças. E vamos procurar incentivar essas ações setoriais, como eu já havia dito. Outra questão que eu acho bem importante é que a gente, apesar da gente estar propondo 4 blocos de trabalho, de conteúdos, nós não vamos fragmentar esses conhecimentos, né? Nós queremos que esses conhecimentos sejam vistos de uma maneira integrada e ajudem a dar visibilidade mesmo, a evidenciar esse cotidiano das pessoas, para que cada um possa atribuir sentido ao contexto que ele está trabalhando, que ele está construindo ali. Mesmo um protocolo frio, ele precisa fazer sentido para as pessoas, né? Mesmo uma norma, um manual. Se eu tenho um manual que não me ajuda, ele não tem sentido para mim. Então, como é que a gente vai reescrever essa história que nós estamos construindo agora? Cisele, eu acho que é importante, né? E você toca em algo que é uma provocação que nós estamos tentando fazer há um tempo, né? É assim, nós não vamos conseguir mudar até... A Elza, sim, tem um pé um pouco mais na saúde, você pelo viés da psicologia, mas vamos por assim, eu só pedagogo não vou conseguir dizer sobre protocolos de saúde. Né? Isso são os epidemiologistas, e se parar para pensar, o que a gente jamais tem são protocolos de saúde. Mas eu concordo com você. Tá, eu tenho um protocolo frio, ele está lá. Mas na hora que eu pego este protocolo, penso na minha realidade, como que eu faço a transposição desta letra fria para este momento que eu tenho na minha unidade, eu acredito, pegando lá o dito popular, é aqui o pulo do gato, né? Que é assim, tá lá. A gente pode pegar manuais e manuais e manuais de páginas e páginas e páginas, tá bom. Mas agora, como que eu pego este manual com a realidade que eu tenho aqui nesse meu lugar e materializo o que está lá colocado nisto, né? É mais ou menos a conversa indo para este lado, né? Exatamente. E ao mesmo tempo... acho que tem mais, viu? Eu acho que tem, assim... Eu tenho de conhecer o protocolo do outro, o que a cozinha faz, o que a limpeza faz, o que a menina da secretaria faz, para que eu possa entender... por que aquelas ações estão ocorrendo. E eu posso incorporar isso e ajudar o outro, porque vai ser uma situação, vamos dizer, nova, né, para todos. E já existem esses protocolos de alguma forma. Um monte de gente fez um monte de POC.
Mas, por exemplo, a professora não conhece o que se passa na cozinha e muitas vezes nem o que deveria se passar com a limpeza, e nem a limpeza entende o que a professora tem de... Por que ela está fazendo X, Y coisas. Então, acho que a ideia de integrar isso nesse processo de construção, ele permite que a gente reconheça isso no trabalho do outro e no nosso próprio trabalho. Né? Você toca em algo, né, Elza? Desculpa estar me metendo no meio da conversa, a ideia era ouvir vocês, mas que eu acho que é muito importante a gente tentar materializar, né? Eu estou dizendo em vários fóruns que eu não acredito que a pandemia trouxe problemas. Eu acho que a pandemia explicitou problemas. E mais ou menos o que você disse agora de cada um reconhecer o seu papel, quem aqui vai me dizer que já não passou pelo dissabor na escola, de às vezes quem é responsável pela limpeza reclamar da bagunça que a professora deixou na sala, mas não entender direito o porquê que aquilo não era simplesmente uma bagunça, tem um porquê daquilo e a forma como faz. A diferença agora, né, é que eu não posso não saber direito mesmo o protocolo do que o outro está envolvido, porque estamos nós todos agora tentando manter o ambiente, ou vamos tentar manter um ambiente o mais possível adequado. Então agora não dá para eu falar assim, simplesmente essa professora é bagunceira e deixa a sala desse jeito, ou a outra reclama demais e não quer cumprir o trabalho dela. Não, não é, né? Então, o que você está dizendo é, agora, ó, todo mundo precisa de verdade entender o que todo mundo está fazendo para que a gente tenha aí um mínimo de organização e como a Cisele mesmo falou, e não é a intenção, que a gente também pareça que transforme o ambiente num lugar quase hospitalar, né? Não é isso, mas existem cuidados que terão que ser tomados e agora eu não posso simplesmente dizer que é só do outro, é meu também. Então, reconhecer o que é do outro também nesta hora é muito importante, né? Mas esse aprendizado, Cristiano, ele sempre fez parte dessa, digamos, da construção da cidadania, né? Do cuidado com o ambiente, ele não é de uma pessoa específica, né? Isso. Ele é de todos. Então, quando eu uso, né, um determinado equipamento e não guardo ele no lugar, eu estou dando trabalho para o outro, né? Quando eu vou no banheiro e eu não cuido de deixar um banheiro em ordem para a próxima pessoa, então é cuidar de educação o tempo todo junto ali, não dá para como a gente não olhar para as nossas práticas educativas e não perceber que isso implica na ação do outro, né? Ontem, uma das professoras deu um exemplo interessante. Se eu for dar uma atividade, uma proposta qualquer, eu acho que é importante eu consultar as outras pessoas das outras áreas que têm esses conteúdos mais dos manuais ou dos protocolos. Essa proposta que eu vou dar, ela tem alguma implicação na questão da limpeza, na questão da higiene, ou ela não tem implicação nenhuma? Posso dar ela tranquilamente e ficar mais tempo nela. Então, as decisões mesmo do pedagógico, elas precisam ser tomadas em conjunto com as outras, né? Se eu vou ter pessoa para receber as crianças, que pessoa vai ser essa, como vai ser? Se eu tiver muito pano para lavar, por exemplo, quem é que vai lavar esse pano? Né? Como é que a gente pode pensar também digamos, numa economia daquele trabalho que talvez seja necessário do aspecto da saúde, mas desnecessário do ponto de vista pedagógico, né? Não sei se eu estou me fazendo entender. A gente precisa juntar esses dois universos quando a gente pensa em propostas, porque é isso que vai dar essa liga no nosso cotidiano, né? Então, não sei se a Elza quer complementar com mais alguma coisa. Vamos conversando. O que eu acho, sabe, Cisele, assim, que eu penso que articular esses conhecimentos para que, na verdade, todo mundo se aproprie e possa realmente cuidar de si, cuidar das crianças, cuidar daquele ambiente,
para que ele tenha a melhor qualidade, enfim, sanitária e também a qualificação mesmo das ações pedagógicas que acontecem ali. Porque não adianta eu elaborar uma coisa e depois o funcionário é afastado, ou a criança precisa se afastar porque adoeceu, enfim. Isso tem de ser pensado nesse coletivo, ele tem de ser uma preocupação, esse cuidado mesmo, ele tem de ser uma preocupação de todos. Né? Uhum. É como se a gente precisasse fazer um letramento nosso, de nós adultos, frente a essa situação que é nova, que a gente ainda tem pouco conhecimento, mas a gente já tem conhecimento suficiente, não é? Para começar a resolver questões que são mais do coletivo. Né? A gente já sabe que não pode ir sem máscara para um supermercado, a gente já sabe que um idoso, como é o meu caso, que eu não devo ir fazer compra no supermercado, se eu for, eu tenho mesmo de ter máscara, tenho de ter proteção facial, que eu não posso ficar 3 horas lá dentro do supermercado. Por quê? Porque eu sou um sujeito de risco, pela minha idade, e porque aquele lugar, ele é um lugar que tem uma variedade enorme de pessoas e possivelmente ele tem um número de pessoas contaminadas assintomáticas que está jogando vírus para ali naquele ambiente. Aquele ambiente é propício para eu me contaminar. Não é? Então, como é que eu faço com que esse ambiente ele baixe a quantidade de vírus? Então, nós vamos ter de entender o que é transmissão, o que é contaminação, como é que esse vírus atua, como outros vírus atuam, porque não é porque o coronavírus ocupou um grande lugar na nossa vida que outros vírus, todos que nós conhecemos, ele não está ali, não é? Por exemplo, a cozinha é farta em salmonela, é só ter ovos ali que com certeza teremos, e que pode ter um agravo na saúde muito grande. Então, as meninas da cozinha vão ter de lidar com a salmonela, que é difícil de matar, não é um vírus bobinho que morre com espuma de sabão, entendeu? Como é o coronavírus. A salmonela, que é uma bactéria, ela não morre com sabão. Eu tenho de ter outras práticas, usar química, enfim, cloro, para resolver as outras questões que estão ali, porque elas não sumiram, né? A gente continua tendo diarreia na escola, continua tendo pneumonia, vindas de outros micro-organismos, às vezes muito mais duro do que o próprio coronavírus para a gente lidar. A gente já sabe que ele é um vírus bastante agressivo para o ser humano, mas que morre com uma bobagem. Que coisas morrem, né, que estão na natureza, que morrem com sabão. De eu esfregar e fazer espuma e ele morre. Então, a gente tem uma arma do nosso lado, que, na verdade, a gente não consegue ver o tamanho dela. Né? Então, a gente precisa aprender a usar essa arma com competência. Né? E aí, quando você diz, né, e eu acho que muito, muito apropriada, nós precisamos nos letrar sobre isso, exatamente. É que aí agora aparece o seu lado lindo e maravilhoso de bióloga, que além de nutricionista consegue juntar as duas coisas, parece muito fácil. Bactéria, vírus, salmonela, produto químico, água e sabão. Sabão tira algumas coisas, sabão não tira outras. Então, e olha como isso é importante, né? Até pouquíssimo tempo atrás, eu poderia passar a largo disso, ou saber disso mais ou menos, como item de sobrevivência. Agora, há uma grande necessidade de verdade nos aprofundarmos sobre isso. Né? Então, assim, entender... E eu tenho uma coisa, Elza e Cisele, que eu acho que é muito importante. Né? Nos meus estudos de formação, eu sempre digo que saber que não se sabe, às vezes é até mais importante do que achar que sabe. Porque na hora que eu sei que eu não sei, eu me disponho a ir pesquisar ou eu me provoco a saber que eu tenho uma lacuna que precisa ser preenchida. Então, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso,
Hoje eles estão aí dizendo uma taxa de mortandade de 0,6. Estão chegando lá numa taxa de mortandade de 0,6. Claro, gente, é um número, mesmo que fosse 0,01, quem morre ou quem perde alguém por ele é o que importa. Então, se é uma taxa de 10% ou 0,6, não importa. Para quem tem uma perda, é uma perda. Mas o que nós estamos dizendo é assim, como você disse, né? Apesar de fazer muito mal, água e sabão resolve. A outra não é água e sabão que resolve e também traz um problema muito grande. Então, assim, a gente começar a perceber, e acho que isso é algo que a gente precisa mesmo, tem algumas unidades que já estão fazendo, mas quem não está fazendo, nós estamos fazendo este convite, e acredito que uma das propostas do Avisalá é isso também, né, em parceria com a gente, como nós vamos, então, trazendo esses tipos de conversas, tanto para dentro da unidade, como também levando para fora da unidade. Porque quantas coisas a gente começa na unidade, a gente não quer que também chegue lá na casa, né? Então, como a gente vai fazendo essas conversas, e as crianças são super sabidas, né? Elas vão... A Cisele depois contou aí umas coisas que depois acho que ela também pode falar para as pessoas, de tipo, vamos também colocar as crianças sobre isso. A gente acha que não, mas as crianças também têm coisas para falar, tem coisas que elas estão pensando sobre isso, elas estão vivendo isso, né? Eu esses dias estava fazendo, me questionei, né? Eu comecei a rir com a moça na padaria, eu cheguei com a máscara, estava sol de óculos escuro, e eu estava de boné. Falei, moça, há 3 meses atrás você ia começar a me dar o dinheiro do caixa, não tendo dúvida nenhuma. É um assalto, porque literalmente eu estava irreconhecível, né? Aí ela olhou para mim, ela começou a rir e falou, é verdade, né, moça? E hoje eu me assusto se alguém tentar entrar sem máscara, eu já tenho que gritar, coloca a máscara. E o jeito que eu estava era praticamente assim, um assalto, né? Então, olha como é isso que a gente foi se educando, e acho que deve estar acontecendo com um monte de gente. Eu moro em prédio, no meu prédio é proibido sequer entrar no elevador sem a máscara. Então tem hora que eu abro a porta e falo, a máscara. A máscara, porque você já está virando quase do automático, como demoramos para aprender a colocar o cinto para dirigir, a máscara está virando uma coisa quase que automatizada. E aí a Cisele me chamou a atenção de uma coisa que parece um detalhe menor, mas que eu acho que seria importante, né? Quantas professoras será que estão conversando com as crianças, né? Ou se mostraram para as crianças, ou a escola pensou em fazer alguma coisa, se mostrando de máscara? Porque às vezes a criança ainda não viu a professora ou a diretora, ou essa pessoa que de repente vai receber ela na porta ainda de máscara. A criança já deve estar acostumada a ver o pai, a mãe, quem é da família com a máscara, entender que por trás da máscara está aquela face que ele sempre conheceu, mas ele ainda não está acostumado a ver a professora ou as pessoas que estavam na escola sobre isso. Então parece um detalhe muito pequeno, um pormenor, que eu chamo nessa hora de um por maior, não é um detalhe menor. Só que a gente precisa estar com outras pessoas que estão pensando sobre isso para irem nos ajudando a fazer. Nossa, é verdade. Olha, esta é uma possibilidade que eu ainda não tinha aventado. É algo que eu não tinha pensado, né? É isso mesmo, Cristiano. A gente combinou lá nessa creche que as crianças mais velhas, e talvez as famílias pudessem fazer uma entrevista com elas sobre o que eles estão pensando sobre a escola, ou desenhando, se elas quisessem falar, desenhar, da maneira como a criança quisesse participar. E aí, e também eles mandaram sem nenhum compromisso, aqueles que quiseram mandaram filminhos e fotos das crianças, e as crianças desenharam muito e falaram muito, falaram pelo WhatsApp, e uma mãe mandou um vídeo da menininha falando que a escola dela ia estar muito linda quando voltasse. E a professora ia estar de máscara, porque ela já está de máscara quando ela conversa comigo. Então, isso faz diferença mesmo na hora que você escuta a criança, o que a criança está percebendo ali da situação, né? O que ela está identificando como enfim, como um processo ali de acolhimento já, né? Outra criança falou assim, foi tão engraçadinho, ele disse, mas eu já posso voltar para a creche? O coronavírus já morreu?
Então, como as crianças... que alguém matou esse monstro para mim, por favor. Finalmente, né? Finalmente, o que passa na cabeça das crianças, a gente está sabendo pouco, né? Se a gente não se abre também para um dos tópicos aí da nossa formação, vai ser justamente esse, dessa gestão mais participativa para incluir todos no mesmo barco, na mesma página, nessa discussão. Então, ela é para os funcionários, para as famílias e também para as crianças. E eu acho que é muito importante isso, porque ele vai trazer dados. Eu acho que a gente não pode tomar nenhuma decisão sem dados. Qual que é exatamente a minha realidade? Das 120 crianças que eu tenho aqui, o que as mães estão pensando sobre o retorno? Elas querem voltar, não querem voltar? Por que elas não vão voltar? Quais são os medos? Quais são os receios? Em que situação que elas precisam para se sentir seguras? Exato. Quais são os outros apoios que elas precisam, se elas quiserem permanecer em casa? Aí é um apoio do social que eu vou ter que acionar, é um apoio da saúde que eu vou ter que acionar. Que apoio que essa família precisa para ela se reorganizar? Eu acho que quando a gente coloca mesmo ali como um polo de cuidado e da atenção da família, eu acho que a escola está preocupada com esse todo, né? Como esses conteúdos todos podem sair para fora para fortalecer as famílias, para elas se sentirem mais seguras, pode também fortalecer a escola para dentro, para ela pensar que caminhos que ela vai usar para acolher todos. E assim, né, Cisele, é sair agora do hipotético, é sair da generalização. São Paulo é enorme, nós somos mais de 3 mil unidades, somos mais de 570 mil crianças e bebês. Então, agora é assim, tem esse número super macro, mas agora é isso. A minha unidade, vou pensar na que eu sou coordenador pedagógico, né? Na minha unidade, que eu sou coordenador pedagógico, só atendemos 88 crianças, entre crianças e bebês. Então, é isso. O que essas 88 famílias estão pensando para, a partir deste número que eu tenho, eu pensar naquilo que pode acontecer ou não. Né? Então, vamos supor assim, você mesmo deu um dado dessa, que eu sei que é da mesma escola, né? Das 70 famílias consultadas, 5, né? Era 5? 5. 5 querem voltar. Gente, olha, 5 querem voltar. Ou precisam voltar. Olha como é diferente eu ter que pensar em 5 do que eu ter que pensar em 70, né? Vamos imaginar que eu pergunte lá nas 88 e eu tenha 18 que queiram voltar. 18 é diferente de 88, né? Então, assim, e está na hora da gente começar a pensar em algo mais material, mais palpável, até para diminuir também um pouco da nossa ansiedade. Ah, Cristiano, mas a gente perguntou para as 88 e 80 querem voltar. Aí vai ter também que ser uma conversa para explicar para essas famílias por que não dá para voltar a 80 neste primeiro momento. Mas primeiro a gente precisa dos critérios, né? Isso, a gente primeiro precisa ter dados para depois, a partir dos dados, a gente poder estabelecer os critérios. As pessoas ficam achando, eu tenho que explicar isso, né? Que às vezes eu estou no celular e as pessoas acham que eu estou no WhatsApp discutindo o grupo de buraco, não é isso, né? A minha equipe está mandando algumas coisas que estão aparecendo no chat, porque a gente passa muito rápido, a gente não dá conta de ler. Uma delas foi como a gente pensar na qualidade das interações diante de uma pandemia mundial. Acho que a gente foi falando aqui várias coisas que é possível fazer. Desde se mostrar para as crianças com máscara, a pensar que a gente vai ter que conversar com um amigo, apesar dele não ser professor, está em outra função para entender melhor aquilo que eles estão fazendo. E tem uma outra que pergunta assim, como está acolhendo algumas sem estar discriminando as outras, né? E aí foi que a Cisele e a gente acabou falando um pouco agora que assim, precisa ter critérios. Infelizmente, neste momento, não dá para atender todo mundo. Será que nós temos clareza ou mapeamento preciso de quem está em grande vulnerabilidade? Eu estou entendendo que há meio que um consenso no meio educacional, médico, social, de que se for ter algum critério primeiro para pensar neste retorno, seria melhor começar pelas crianças ou bebês que estão em grande vulnerabilidade.
Gente, e eu volto a chamar a atenção disso, né? Eu não estou falando que a escola tem que fazer o papel da assistência social. Não é isso. Nós já superamos essa visão. Mas nós fazemos parte da rede de proteção social. Isso também está dado, né? E ninguém vai conseguir me convencer que é melhor deixar uma criança amontoada com outras 16 num lugar precário do que, de repente, ela está num lugar cuidado, né? E assim, e uma outra coisa que eu também disse, e pode parecer primário, mas não é assim, do grupo escolar. Por mais que a gente tenha tomado cuidado, e ouvindo a Elza falando sobre o supermercado, eu tenho quase que 90% de certeza, quando eu contraí eu contraí a Covid, eu tive, deve ter sido do mercado, porque assim, eu não estava passeando, eu não estava indo para outro lugar. O único lugar que eu saí era para o supermercado. E na vã ilusão de não ir muitas vezes, quando ia para pegar um monte de coisa de uma vez só, ficava mais tempo. De repente, quem sabe, se eu fosse muito rápido e saísse muito rápido, tinha diminuído a possibilidade da exposição que eu peguei, mas assim, devem ter outras pessoas e nas unidades que também contraíram, né? E a gente está falando aí que ninguém está dizendo que é 100% está imune, mas está dizendo que tem pelo menos uma imunidade de algum tempo, a proporção fica um pouco melhor. Será que se a escola, quando conversar entre si, não é um jeito também de se arranjar entre a escola? Olha, eu já tive contato, estou dizendo isso porque meu próprio companheiro foi chamado na escola para fazer distribuição do Estado, no Estado, mas ele foi chamado para fazer a distribuição porque sabiam que ele e mais 3 professores já tinham contraído. Então, se eles não poderiam ser os professores a irem fazer a distribuição do material, já que eles tinham tido o contato. E ele achou justo, ele falou, entre uma pessoa que está em casa e ainda não teve contato, né? E eu que tive, eu acho que é mais justo eu ir lá para fazer isso. Então, a gente está dizendo assim, e volta ao que a Cisele estava chamando a atenção. Só que a gente precisa de dados para pensar em todas essas outras possibilidades, ou outras que nós ainda nem lançamos aqui, e a gente espera que os GTs façam isso e o grupo faça isso. A gente precisa de dados, né? A gente precisa ter reconhecimento para além das grandes generalizações, né? Para além das grandes. E tem uma dimensão nesta hora que eu acho que é a mais delicada, né? Que é assim. Eu também preciso ouvir o que são demandas da família, o que são demandas do território do que eu estou atendendo. Posso, e acho que pode acontecer, da gente até não conseguir atendê-las, mas a gente precisa saber quais são elas de verdade, para depois poder dizer quais foram os critérios que nós adotamos e o que é possível e o que não é possível ser atendido, né? Olha, acho que tem um critério também que já é inicial. Por exemplo, se é uma escola precária, que não tem torneira, que precisa de uma grande reforma para instalar isso, ou que não tem pátio externo, essa não é uma escola que vai poder voltar a funcionar imediatamente, porque nós vamos ter de pensar, não é? Ela pode, parte das crianças aqui podem estar indo lá para uma outra escola próxima, ou tal. Por quê? Porque o espaço físico desta escola não comporta atendimento. Então, você tem de pensar em uma série de coisas. Tem isso, tem aquilo outro, para garantir um pouco o saneamento daquele lugar, vamos dizer. Se não tem área externa, não dá, porque a gente sabe que muita coisa vai ter de ser feita fora mesmo, porque é uma questão de aumentar a segurança dos adultos e das crianças, né? Que a gente já sabe, vamos dizer. Bom, vamos continuar, que nós só temos mais 15 minutinhos. 15 não, você está se dando muito tempo, a gente só tem mais 2 minutos. Não, 2 não, Michele, aguenta aí, Michele, mais um pouquinho. 15 você se deu bastante. Estão relacionados a exatamente isso que a gente estava falando, aos cuidados, que são promotores da saúde e do bem-estar. Todas as escolas têm os seus manuais, têm seus POPs. A gente trabalha bastante com os indicadores de uma creche promotora da saúde, de uma pré-escola promotora da saúde. Então, a gente vai partir do que já existe para fazer ajustes em função dessa nova
situação que nós estamos vivendo em função do novo contexto epidemiológico, tá? Na saúde é isto. Aí tem os cuidados em relação à alimentação, né? Como é que a gente preserva, né, tanto as questões do serviço de alimentação, também nessa revisão dos protocolos, e como é que a gente pode pensar mais cuidadosamente na alimentação das crianças pequenininhas, né, dos bebês, das crianças até 2 anos, e depois das crianças um pouco maiores, de 2 a 5 anos. Quais seriam, de fato, a nossa organização para pensar nos cuidados que pudessem continuar garantindo a iniciativa das crianças, a construção de hábitos, enfim. Então, é a partir do que já existe, fazer uma revisão e continuar promovendo aquilo que a gente já conseguiu construir. Então, já falei 3 conteúdos da nossa formação. E o último, claro, não menos importante, que é a questão do acolhimento, tanto emocional como pedagógico. Quais são as maneiras, quais são as propostas, o que a gente pode construir junto em relação ao brincar e às interações, pensando mesmo em formas de acolher tanto a questão do movimento das crianças, como por meio que o pessoal de saúde da Marzelza chama de técnicas corporais para se aproximar das crianças. Ele tem esse nome técnica, mas vocês vão ver que ele é bem acolhedor, do ponto de vista físico mesmo, enfim. Não é técnicas de arte marcial, não. Não é. Como é que a gente pode usar muito a nossa voz, a nossa conversa, todo esse potencial, né, da linguagem oral como uma ferramenta potente, né, de interação, que ela também é. Como é que a gente pode se apropriar das atividades mais expressivas, que cuidados a gente tem que ter com isso, né? Aí, por exemplo, pensando em desenho, né, em livro, etc., claro que os professores vão ter que estar ajustados às questões sanitárias, né? Quem sabe, talvez para desenhar precise ter um estojinho particular daquela criança, individualizado, como é que a gente vai lidar com isso, mas a gente não vai perder isso. Não é porque a gente tem um problema que a gente não vai buscar soluções para superá-lo. E quais são as outras, né, expressões das crianças no brincar em relação ao jogo simbólico, à música, enfim, ao corpo em movimento, que a gente pode pensar como estratégias para trabalhar com essas crianças em pequenos grupos. E aí, para fazer tudo isso, a gente propôs a divisão das DREs em 6 agrupamentos, em 4 agrupamentos de DREs, e cada DRE vai selecionar, convidar, né, as unidades escolares, 2 creches diretas da rede, 2 EMEIs e 2 parceiras, além das pessoas da DRE também, para fazer esse curso conosco, que vai ser à distância, num ambiente nosso, que chama Caminhos do Cuidar. Ele já está quase pronto para vocês conhecerem mais para frente um pouco. E aí essas unidades escolares vão se candidatar em cada DRE, depois a gente vai mandar aí um documento para se inscrever, a partir de alguns critérios. Eu acho que isso precisa ficar claro. Primeiro, é sempre uma adesão voluntária, e não é uma adesão voluntária dos gestores, não é do diretor e do coordenador. É uma adesão voluntária da equipe da escola, porque a equipe vai ter que se envolver nessa tarefa de construção mesmo colaborativa. Disponibilidade para constituir esse comitê participativo que vai estudar, vai elaborar as propostas, e de preferência que esse comitê, né, que ele traga todas as questões do grupo da escola, tenha a presença de todos os profissionais, professores, auxiliares, equipe de apoio e familiares. Quanto mais a gente incluir o familiar dentro da escola nessa elaboração dessas propostas, eu acho que mais eles vão compreender essa função disso e quais são os compromissos que eles também vão ter que assumir ao levar os seus filhos para a escola. Porque a gente vai depender bastante dos familiares e
do grau de confiabilidade no que eles nos trazem também, para poder lidar com as questões relacionadas ao Covid, né? Esse grupo também vai precisar ter tempo, insumos para poder participar, não a questão de insumo que eu estou falando é disponibilidade de acesso à internet, de leitura, enfim, no ambiente virtual, junto com as outras unidades escolares. No caso dos 6 parceiros, a gente pensou em fazer essa escolha por meio das OSCs parceiras, para que elas possam ter o compromisso também de compartilhar isso com as suas outras unidades. Assim, a gente consegue trabalhar com mais unidades escolares. Então, as OSCs parceiras, elas precisam também ter mais de uma unidade, e se elas tiverem várias DREs, elas precisam escolher uma DRE só para participar, porque nós somos poucas, nós temos um tempo rápido para fazer isso até o final do ano, mesmo que a escola retornar, no meio desse processo a gente vai continuar com essa formação, porque a gente sabe que muitas questões vão vir aí do dia a dia, a gente não vai parar a formação porque as aulas começaram, a gente vai continuar assim. Se nós conseguirmos começar agora de meados para o fim de agosto, a gente vai chegar até meados de dezembro, porque o nosso compromisso é fazer isso em 4 meses. E quem for participar vai ter uma formação semanal à distância, e o restante, os fóruns de discussão e de aprofundamento, vão estar no ambiente virtual. E tudo que esse grupo for produzindo vai ficar à disposição no ambiente para todas as outras unidades. Essa é a ideia principal. Os detalhes nós podemos colher aí com cada DRE, o que as pessoas estão sentindo aqui deste encontro, como é que elas estão percebendo o que nós estamos falando, que disponibilidade que elas têm, que dúvida que elas têm. Nós vamos encaminhar esse documento para todas as DREs, para que vocês possam fazer essas escolhas assim, com mais confiança e segurança. Combinado? Perfeito. Eu queria encerrar agradecendo muito a Elza, a Cisele, reforçando novamente que nós, infelizmente, não temos a varinha de condão, adoraríamos ter a varinha de condão, né? E falar que amanhã, quando amanhecer o dia, isso tudo estaria resolvido e nós voltaríamos. Infelizmente, não é desta maneira, mas parabenizar a forma ética que muitas pessoas também se dispuseram a estar aqui nesse diálogo, né? Então, assim, a gente reconhece os anseios das pessoas, os medos das pessoas. Nós também temos medos. Eu tenho mãe, eu tenho vó, né? Eu tenho vó, graças, eu ainda tenho vó. Então, assim, tenho muito receio por tudo isso, né? Tenho sobrinhos pequenos, né? Tenho sobrinhos adolescentes. Então, assim, todo mundo está com medo. Ninguém tem uma certeza sobre nada, mas tenho convicção. Nós, da educação infantil, estamos muito predispostos a construir juntos. O nome que isto ficou, desta live ficou, nós gostamos bastante porque a ideia é esta mesmo, né? É uma construção. Há materiais, como a Elza já disse, há alguns que nós já sabemos, tem coisas que nós estamos aprendendo no processo e tem outras que nós só saberemos depois de tudo isso passado, gente. É parte da ciência, é assim que a ciência funciona, né? Então, assim, às vezes estar dentro da história tem seus ônus e seus bônus. No momento a gente está vendo mais ônus do que bônus, mas tem uma parte do conhecimento que é assim. Então, o que nós estamos nos dispondo? E gostaríamos muito que vocês viessem junto com a gente. Como nós vamos garantir o máximo possível dos direitos das crianças, né? Elza e Cisele, muito mais do que eu, foram mulheres que lutaram muito para que chegássemos onde nós chegamos nos direitos infantis. E eu tenho certeza que nenhuma delas está afim de jogá-los fora, menosprezá-los ou dizer esquece tudo isso e voltamos a algumas práticas que nós achávamos sempre execráveis só em nome dessa atitude sanitarista. Não é isso, né? Mas que nós vamos ter que ter algumas mudanças e alguns cuidados, até nós nos sentirmos mais seguros sobre o que tudo está acontecendo, também é um fato, também é um dado, né?
Eu acabei de conversar com a minha equipe, elas estão terminando de arrumar, vai subir para o portal os dias que começaram os GTs dentro das DREs, quando eles se encerraram, quando eles vão se encerrar. Estou novamente chamando a atenção que a partir do dia 10/8 vai ter um representante de cada DRE, mais a minha equipe e a equipe do Avisa Lá se debruçando sobre isso. Nós vamos apresentar isto para a rede, para vocês também poderem opinar. Mas nós deixamos novamente a convocação. Antes disso tudo acontecer, comecem a ter dados específicos das próprias unidades. Isto vai ser muito importante para quando vocês olharem isto que é geral para o que é específico dentro da unidade, tá bom? Meninas, foi muito bom estar com vocês. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas a entenderem, e às vezes pode ter ficado uma frustração de acharem que achei que já tinha uma resposta. Não temos a resposta. Nós temos um desejo de construir uma resposta coletivamente, não é isso? Nós temos um caminho, né, Cristiano? Um caminho que tem a direção do cuidado, da atenção a todos, da atenção aos funcionários, às famílias, às crianças, a esses protocolos, mas também esse caminho dos cuidados do direito, que também você falou, das crianças se apropriarem, continuarem apropriadas dos seus direitos, e que eles não se percam mesmo ao longo desse processo, que eu tenho certeza que eles não se perderam, porque eu sempre vi a rede muito engajada aí nesse contato com as famílias. Eu tenho notícias de coisas muito potentes que foram realizadas e que esse vínculo, esse contato se manteve. Raras exceções de acesso, enfim, de famílias realmente, como você colocou, mais vulneráveis, é que não tiveram a oportunidade de estar na escola, mas que sempre é possível da gente resgatar esse vínculo e incluí-las novamente, porque faz parte do nosso papel. Então, muito obrigada aí pela oportunidade que você está nos dando de propor essa forma de trabalho e de participar junto com vocês nesse momento tão importante, digamos, da história da educação infantil, que vai ficar, assim, ninguém vai esquecer do que nós estamos vivendo, com certeza, por várias razões, mas o quanto que é fundamental estarmos juntos aqui na busca desses caminhos. Obrigada, Elza, obrigada, Michele, Obrigada. E obrigada, Ana. Eu que agradeço. Quer fazer últimas palavras, Elza? Então, eu sou uma apaixonada pela questão do cuidado e educação infantil. Eu fui fisgada por esse vírus, que é a educação infantil. E quero preservar o máximo que eu puder essa categoria profissional, a possibilidade das crianças estarem num coletivo que, enfim, dá grandes possibilidades para as crianças, principalmente num país como o nosso, as crianças estarem mais acolhidas aí. Mas, fundamentalmente, o que eu quero mesmo é mexer na questão do cuidado para que, na verdade, ele entre dentro da escola e faça parte do currículo verdadeiramente, que a gente rompa agora com essa dicotomia que de vez em quando aparece, né? É assistencialismo, isso. E não é. Assistencialismo é outra coisa. Cuidado faz parte do mundo. Cuidado nos acompanha da hora que a gente nasce à hora que a gente morre, né? Com a flor que põe no caixão, ou quando a gente nasce e põe o nome na gente. Então, isso é cuidado. Então, ele está na escola, ele está na casa, e a gente tem de trazer, na verdade, deixar isso visível, né? Botar nome, enfim, explicitar. E que eu acho que isso vai fazer uma diferença brutal para os professores e para as crianças e para as famílias. É isso. Muitíssimo obrigado, Ana, obrigado. A Ana fica escondida, gente, atrás desse símbolo ali da prefeitura, mas tem um ser ali iluminado que nos ajuda, e se não fosse ela, nada disso aqui estaria em pé. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Michele, pela acessibilidade a todos. Elza e Cisele, muito obrigado. E que vocês tenham uma boa tarde, gente. Obrigada.